Nahum Ish Gamzu, o mestre de Rabi Akiva, por que ele era chamado pelo nome Gamzu? Também isto, porque sempre ele falava Gamzu Letov, também isto é para o bem. E Nahum Ish Gamzu, não importava o que acontecia, ele dizia também isso é para o bem. A Gemara em Taanis, ela nos conta que uma vez havia um decreto e os Yudim precisavam ir a Roma para anular esse decreto. Normalmente se marcava com o imperador, se levava uma caixa com joias, pedras preciosas, ouro, coisas de muito valor, e se implorava para ele para anular esses decretos. E escolheram para ir a Roma o grande sábio Nahum Ish Gamzu. E é óbvio que de Israel até Roma tem que se parar no meio do caminho. Em um local do meio do caminho, quando eles pararam, o quarto era pequeno. Não cabia também o baú que eles estavam levando para o imperador. Eles dormiram no quarto e o baú ficou no corredor do lado de fora, e o dono da estalagem, de uma maneira sorrateira, ele abriu o baú e viu aquelas joias, pedras preciosas, ouro. Ele não teve a menor dúvida, retirou no decorrer da madrugada todos aqueles bens e colocou no local disso areia, para que eles não suspeitassem que o baú tinha sido aberto. E fechou o baú direitinho, e no dia seguinte eles acordaram, pegaram o baú e seguiram até Roma. Quando eles seguiram até Roma, o Nahum Ish Gamzu entregou aos guardas aquele baú. E normalmente quando uma pessoa entrava na sala do trono, ele dava os seus presentes para o monarca e traziam o presente na frente do monarca e abriam para que ele visse o que tinha dentro do baú. Quando abriram, então o monarca olhou e aquilo era o que? Um baú cheio de areia. Ele falou: os judeus, eles estão querendo faltar ao respeito para comigo, e mandou pegar o Nahum Ish Gamzu e colocá-lo no calabouço, e logo depois haveria um julgamento e ele receberia, como nas palavras do imperador, aquilo que ele merece. Acontece que quando o imperador ficou nervoso na sala do trono depois disso, um dos conselheiros romanos, ele se aproximou do imperador e disse: Sua Majestade, os judeus eles não são tão tolos de dar alguma coisa que lhe falte ao respeito. Deve ser que essa terra, essa areia, ela tem algo de especial. E eu sei, pelo meu conhecimento, que na história judaica, Avraham Avinu, quando estava em guerra, ele pegou da terra de Israel, das areias, e jogou areia sobre tropas inimigas, e aquilo virou setas, e assim os inimigos pereceram. Deve ser que essa areia é a areia daquele tipo que tem essas propriedades. O imperador falou: vamos testar. O Império Romano estava sendo atacado por hordas bárbaras e estavam havendo lutas muito difíceis. Levaram isso até a frente de batalha, pulverizaram a areia no ar e o vento levou a areia sobre as tropas inimigas, e cada grãozinho de areia de fato se transformou numa flecha. E os inimigos pereceram e saíram correndo em disparada. E os romanos ganharam e o império foi salvo, etc. E trouxeram a notícia da frente de batalha para o imperador. Quando o imperador soube isso, ele imediatamente falou: o que os judeus me deram tem valor muito mais do que qualquer pedra preciosa, do que qualquer ouro. Eles deram uma coisa que protegeu e salvou o império. E ele mandou pegar o Nahum Ish Gamzu. Nahum estava no calabouço, mas como sempre, ele dizia: Gamzu Letov, aquilo que Deus fez para mim é para o bem. Então ele não estava nem preocupado, ele achava que naquele calabouço alguma coisa de boa iria ocorrer. E de fato tiraram ele de lá,
O imperador agradeceu e o imperador falou: o presente de vocês é um presente que eu nunca recebi na minha vida. Mandou pegar um baú maior ainda, encheu esse baú de pedras preciosas e tesouros que valiam muito mais do que aquilo que os judeus mandaram, e mandou uma escolta para levarem o Nahum Ish Gamzu e as pessoas que o acompanharam de volta até a terra de Israel. No caminho de volta, eles passaram pela estalagem e o dono da estalagem, vendo os judeus voltando, que ele não esperava que acontecesse, e um baú maior, e os romanos, e um romano contou que o judeu trouxe uma terra tão boa que o imperador apreciou muito aquela terra, e por causa disso o imperador deu para ele esse baú grande com pedras preciosas e toda essa honra. O dono da estalagem falou: se essa terra é tão boa assim, se o imperador gosta tanto dela, ele pegou outro baú, encheu das areias que ele tinha próximo da estalagem e levou esse baú até Roma. Não preciso dizer que quando o imperador viu aquele outro baú que não funcionava, o que aconteceu com o dono da estalagem? Um dos detalhes sobre essa história é que aquele nobre que saiu entre os nobres romanos para falar para o imperador que aquela terra deve ser uma terra especial, era o profeta Eliyahu Hanavi, disfarçado sobre o corpo de um nobre romano. Thank you.